Está no ar Descomplicando o Direito. Aqui no Show da Manhã, os advogados da OAB Patrocínio respondem suas dúvidas e explicam a lei de forma simples e clara. Participe e saiba mais sobre os seus direitos. Descomplicando o Direito. Fácil, direto e para você. 10h08. Olha, aproveitar para agradecer o doutor Marcelo, que é o presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, a 65ª subseção sediada aqui em Patrocínio. Essa oportunidade em parceria aqui com o Grupo Difusora de Comunicação, de um modo especial com a Difusora 95. Hoje, CLT versus PJ, né? Qual a melhor forma de contratação para empresas e trabalhadores, hein? Para debater esse assunto ao vivo conosco, recebo duas grandes profissionais do direito. Tá com a gente a doutora Angélica de Oliveira Ferreira, ex-presidente da subseção aqui de Patrocínio. Tá conosco também a doutora Rayane Gomes Borges, ambas com a gente para tratar dessa temática. Deixa eu já começar aqui com a doutora Angélica. Doutora Angélica, alegria revê-la. Seja bem-vinda. Bom dia. Bom dia, o prazer é meu. Bom dia, Zé. Bom dia, ouvintes da Difusora. É muito bom estar aqui novamente com vocês, dividindo um pouquinho de conhecimento. Tá certo. Doutora Rayane, seja bem-vinda. É uma alegria recebermos a senhora aqui também. Bom dia. Bom dia, Zé. Bom dia, ouvintes da Difusora. É um prazer estar aqui compartilhando um pouquinho do nosso conhecimento e que seja a primeira de muitas vezes ainda. Se Deus quiser. Doutora Angélica, sem perder muito tempo, falando um pouquinho sobre CLT e PJ. Explica pra gente o que vem a ser isso aí. Então, vamos lá. A parte mais importante é a gente entender a diferença de CLT e de PJ. Vamos lá. Porque, às vezes, as pessoas falam, é só ter carteira assinada. Eu sou um PJ, mas eu ganho salário. Não, são coisas totalmente diferentes. Então, vamos entender. Sim. Quem é o CLT? É aquele empregado que ele é registrado formalmente perante os órgãos do governo e ele tem 3 pontos que vão caracterizar ele. Ele tem que seguir regras, subordinação, ele tem a certeza que ele vai ganhar um salário, onerosidade e pessoalidade. O que é pessoalidade? Ele não pode mandar alguém no lugar dele. Ele tem que ir fazer o serviço porque ele foi o contratado. Quem é o PJ? O oposto, Zé. O que é o oposto? Ele tem autonomia, ou seja, ele que determina, eu vou fazer esse serviço tal dia e tal hora, ele entrega resultado. Então, se ele trabalhou de madrugada, se ele trabalhou de manhã, o que ele tem que fazer é entregar resultado. Ele não tem que cumprir horário. Ele não tem que cumprir horário, mas se ele combinar no contrato que ele tem que cumprir determinado prazo, tempo para a entrega, aí ele tem. Mas não é o horário do CLT, não é ponto. Ele tem que estar em determinado horário para cumprir uma agenda, para cumprir um atendimento. Então, por exemplo, se eu abrir uma agenda, eu sou dentista, abrir uma agenda que eu vou atender de 8 a meio-dia. Não quer dizer que eu estou cumprindo horário, quer dizer que eu tenho um compromisso com quem eu vou atender. É diferente. E ele não tem a certeza do que ele vai ganhar. Ele trabalha, ganha. Entregou o trabalho, ganha. Não vou, não ganha. Ele não tem essa garantia. Então, a diferença ela é muito clara, né? E aí, o que é o principal? Eu tenho que saber, na hora de contratar, o que eu quero daquela pessoa que eu vou contratar. Se eu preciso dar ordem, se eu preciso que ela esteja debaixo dos meus braços aqui, da minha asa, e eu cuidando dela, ele vai ser CLT. Não tem como você precisar de alguém em que você vai dar todo o direcionamento, ele vai estar ali sempre, o tempo todo, no horário, cobrando, e você querer que ele seja um PJ. Isso não é possível. Tá certo. Agora, doutora Rayane, o que caracteriza a pejotização e quando ela é ilegal? A gente tem muito essa figura quando o empregador ele quer contratar, uma pessoa ali para prestar um serviço para ele, e ao invés de ele se programar para contratar um CLT, ele contrata uma pessoa para prestação de serviços, uma PJ, mas com os requisitos que a doutora Angélica falou anteriormente, com a subordinação, com a pessoalidade, com a habitualidade. Então, a pejotização é a contratação de uma pessoa jurídica para prestação de serviços, mas que na prática, na verdade real dos fatos, ele é um CLT, porque ele obedece uma jornada de trabalho, ele é subordinado a ordens diretas daquele empregador. Então, embora exista um contrato de prestação de serviços, ele atende os requisitos da CLT. E isso, na prática, é um contrato fraudulento, Ele não atende aos requisitos legais e aí pode trazer uma série de consequências para o empregador que adota esse tipo de comportamento. Tá certo. Doutora Angélica, falando agora de principais riscos para empresas que contratam PJ de forma irregular. O que a senhora pode falar? Olha só,
eu quero contratar um PJ. Se eu quero contratar um PJ e ele tem característica de PJ, o que você vai fazer? Combinar todos os pontos de PJ. PJ, só para esclarecer para as pessoas, é pessoa jurídica. Então, por exemplo, eu sou MEI, mas eu ganho salário. Não tem jeito. O MEI é um enquadramento tributário. Ele é uma pessoa jurídica que paga menos imposto por ser MEI. Então, o MEI ele é um PJ, CNPJ, empresa. Qual é o principal risco da empresa que contrata o PJ? É aquele PJ estar descaracterizado de empresa, ou seja, ele tem todos os requisitos de CLT, e depois ele vai levar a empresa na justiça e vai pedir vínculo de emprego. E é muito caro esse pedido na justiça, porque ele vai pedir todos os direitos de empregado. Isso pode acontecer? Isso acontece muito. A coisa mais frequente é um dos processos mais caros. Então já ficou alerta, né? Muito. Fico alerta por quê? Porque você já pagou para ele ali como PJ e vai pagar de novo como CLT, porque ele vai pedir FGTS, 13º, férias e todos os direitos que o CLT tem. Então é um processo muito caro que nada um processo desse. Eu vou colocar aqui, colocando aí um valor mais baixo que esse trabalhador poderia estar ganhando, um processo desse, nada, é 50 mil reais. E aí eu pergunto, 50 mil reais quebra ou não uma empresa? Pesa. E aí, doutora Angélica, como fazer um amarrio para que isso não aconteça? Não existe amarrinho. Existe uma combina clara. O combinado não é caro para ninguém. Então, e perante a lei, esse combinado, como que ele tem validade? Ele tem validade quando ele é legítimo. Eu estou te contratando para você prestar serviço de comunicação na minha empresa. Eu vou combinar com você qual vai ser a frequência, como que vai ser, como você vai me entregar, quanto eu vou te pagar e depois vou colocar isso no papel. É o papel que traz a segurança, é o contrato. Só oral não vale. Zé, o famoso bigode de outrora hoje acabou. Esse valor hoje, para o judiciário, ele é praticamente zero, porque o judiciário obrigatoriamente tem que existir um contrato escrito, mas muitas vezes, às vezes a gente consegue mostrar a realidade dos fatos e consegue mostrar que houve um combinado verbal. Mas é muito difícil ele ser validado pelo judiciário. Tá certo. Existem situações em que a gente encontra? Existem, mas é raro. Tá certo. Doutora Rayane, exemplos práticos no quesito de processos trabalhistas e suas consequências. Doutora Angélica já trouxe alguns detalhes aqui. O que a senhora pode, de certa forma, também contribuir para quem está nos acompanhando entender melhor também? Sim. Acontece muito, Zé, a pessoa contratar, né, igual a gente falou, um prestador de serviço e aí, na prática, ele preencheu os requisitos da CLT, né, ser um empregado com registro na carteira de trabalho. E aí, a consequência prática disso é o empregado entrar com uma reclamação trabalhista, como a doutora Angélica já explicou, e requerer todos os direitos trabalhistas, como férias, 13º, FGTS, né, acerto rescisório, e isso sair muito caro na empresa. Então, o que é o ideal, né, que nós, como os profissionais do direito, a gente sempre recomenda para os nossos clientes, é que esteja isso muito bem organizado com a pessoa que você está trabalhando. Se você tem a necessidade de ter um contrato ali, uma pessoa que vai cumprir uma jornada de trabalho, que vai cumprir, vai receber ordens diretas, né? Combinou um salário fixo ou um salário mais comissão, que pode ser variável, faça o contrato na CLT, né? O registro na carteira de trabalho, e evite fazer contratos para poder trazer uma realidade diferente daquela que você contratou, né? Para evitar essas demandas trabalhistas. Tá certo. Doutora Angélica, a maioria dos empresários não tem esse conhecimento na hora de fazer ali a contratação e nem quem, de certa forma, está se predispondo a trabalhar também tem. É importante consultar um advogado para fazer ali esse contrato de forma mais legalizada, ou eu mesmo sem saber posso fazer ali num papel qualquer, eu assino, fulano assina e tem validade aquilo. Explica pra gente. Zé, eu faço a seguinte pergunta, para os meus mentorados, né, para os meus alunos dos meus cursos, eu pergunto assim, você está com um problema de coração e vai se consultar e deixa um ortopedista fazer a sua cirurgia? Risco, né? Risco, né? Então, o que a gente tem que entender? Que o advogado, ele é um profissional especializado que ele estuda para trazer a lei e segurança para as duas partes, né? Então, o advogado especialista, ele é aquela pessoa que o empresário, é a primeira pessoa que o empresário
tem que consultar antes de contratar. Qual é o hábito? O hábito é dizer o seguinte: ah, não, eu vou no Google e vou puxar um contrato ali e vou. Você não sabe nem combinar. É o Você Dr. Google atuando também no direito, além da medicina, né? Ah, exatamente. E aí você faz um contrato escrito, mas o combinado não foi o combinado do jeito certo. O seu contrato escrito não tem validade nenhuma, Zé. No direito, vale a verdade real. O que é a verdade real? Se eu contratei você, nós combinamos, colocamos no papel de uma forma, mas na prática estamos agindo de outra forma, o nosso papel não tem validade, vale a prática. Então, o que a empresa tem que entender? Que eu preciso de conhecimento para gerir o meu negócio. O empresário tem que entender que ele precisa aprender para fazer do jeito certo, para ser mais econômico para ele e mais seguro para quem ele está contratando. E o que o trabalhador tem que entender? Se você fez um combinado e sabe que aquilo foi daquela forma, por que depois você descombina, tentando usar aquilo a seu favor? É por falta de conhecimento, porque você foi lesado, a pejotização é uma forma de lesar o trabalhador. Ou é porque realmente você combinou e agora você quer aproveitar aquela situação. Então, tem as duas partes. O que nós precisamos é buscar a lealdade, a boa-fé na hora de fazer a contratação. Empregado com conhecimento. E outra coisa, hoje, com as redes sociais da forma que estão, me fala uma coisa, tem empregado sem conhecimento? É muito raro, né? E tem empresário sem conhecimento? Muito difícil. Muito difícil. Então, Dona Angélica, quando a gente fala de contrato tem validade? Eu assinei, o fulano assinou, ou ele tem que ter reconhecimento? olha só, eu falo assim, ó, que ainda que seja num papel de pão, escreva o que vocês combinaram. O que dá validade naquilo ali? Testemunha e ele ter sido feito de boa fé. Eu não estava te enganando, você não é um analfabeto. Aquilo que nós combinamos, né? Se a gente está dentro das nossas condições físicas e mentais para fazer o combinado, faz no papel de pão e que tem uma testemunha, ele tem validade. O que é o reconhecimento? O reconhecimento é o reconhecimento de firma da assinatura. Então, a falta do reconhecimento pode ser que o outro fale que a assinatura não é válida, então o contrato é nulo. Mas não é isso que tira a validade do contrato. O que tira a validade do contrato é a falta de testemunhas junto com as partes que contrataram. Tá certo. Doutora Rayane, quando a gente fala de regime de contratação, qual é o mais vantajoso? O que a senhora pode explicar pra gente? É o PJ, é o CLT? O mais vantajoso, Zé, vai ser sempre aquele em que atende a necessidade do empresário, né? Ao mesmo tempo que garante os direitos ali do trabalhador. Então, a gente precisa analisar caso a caso e depende da demanda do empregador. Ele vai ter a necessidade de ter uma pessoa cumprindo uma jornada de trabalho, uma pessoa que comparece ali entre 8 e 5 da tarde, com 2 horas de intervalo. Ele vai ter a necessidade de receber e dar ordem direta ao empregador. É claro que ambos têm suas vantagens, né? O CLT, ele tem as garantias trabalhistas, como férias, 13º, né? O fundo de garantia. E é um contrato que traz mais segurança para o empregador, né? O empresário que está contratando, à medida em que, uma vez que ele segue todas as diretrizes do direito do trabalho, ele evita aí reclamações trabalhistas, e isso reflete nos caixas da empresa. E enquanto o PJ também tem suas vantagens, ele tem mais liberdade para poder trabalhar, ele tem oportunidades de ganhos maiores, muitas vezes, do que o CLT, mas em contrapartida ele também tem desvantagem no sentido de não ter essa segurança. No final do mês, se ele não trabalhou, ele não ganha. Né? Diferente do CLT, que ele tenha o salário dele ali garantido. O PJ, a pessoa jurídica, ele não tem o fundo de garantia, não tem 13º salário. Então, assim, ó, a vantagem ambos têm vantagens e desvantagens, mas o empregador, ele precisa analisar sempre qual que é a realidade dele, o que ele espera daquela contratação, do empregado ou da pessoa jurídica. Tá certo. Doutora Rayane, que recado deixar para aquele que talvez está lá ouvindo a gente agora, é do CLT, achou bacana o tal do PJ, achou o nome bonito, pessoa jurídica e tal, e aí ele quer, de certa forma, se aventurar nessa área. É algo tipo tranquilo ou antes precisa ter um conhecimento maior para poder depois falar, vou eu mesmo trabalhar de forma autônoma? Eu acredito que depois da pandemia, a gente passou por um processo de descentralização, né? Saímos muito do CLT e passamos a empreender mais. Então, hoje é mais comum a gente ouvir a palavra empreendedor, o PJ, são termos que ficaram mais familiarizados.
Aquela pessoa que está ouvindo, né, que passa e já teve esse desejo, eu acredito que o principal é ele conhecer primeiro a área que ele quer empreender, né? Ele tem que conhecer e saber o tipo de trabalho que ele vai oferecer, a demanda de mercado, e ele precisa avaliar os riscos também, porque empreender é sinônimo de risco. Nós assumimos riscos, enquanto às vezes o CLT ele fica ali numa zona de conforto, mas o risco ele é proporcional aos ganhos também. A gente tem possibilidade de alcançar lugares maiores que talvez uma pessoa que cumpre uma jornada de trabalho de 8 horas por dia, 44 horas semanais, não teria possibilidade. Então, a gente precisa avaliar o mercado e avaliar também o tipo de profissional que ele que pode dar super certo. Tá certo. Doutora Angélica, assim como o empresário pode ser executado, né, judicialmente, o PJ também pode, né? Mais ou menos assim? Sim, o PJ pode na medida que ele pode ter pessoas trabalhando para ele. Então, vamos pegar um exemplo da construção civil. Na construção civil, eu posso ser um mestre de obras, que eu sou um PJ. E eu tenho serventes e pedreiros trabalhando para mim e eu aloco essas pessoas dentro de uma obra específica que eu estou trabalhando por ela. Então, o PJ pode ser acionado também, né? O que acontece muitas vezes, essas pessoas que, em tese, seriam ou deveriam ser PJs, eles estão informalizados, né? Eles não vão lá, não constituem o CNPJ, estão trabalhando como pessoas físicas, mas como se empresas fossem. A questão trabalhista, ela é simples. Vai até o seu patrimônio pessoal, embora numa reclamação trabalhista. Por quê? Porque é crédito alimentar. Então, o trabalhador, a Justiça do Trabalho, ela é mais severa nesse sentido do executar, porque é crédito alimentar, ele tinha aquele direito para sobreviver. Então, numa reclamação trabalhista, o empresário, ele perde tudo mesmo, né? Vai até os seus bens particulares, vai além da empresa, né? Em determinadas situações específicas. O que a gente precisa de entender, que o PJ, ele é uma empresa. Por mais que seja eu, Angélica, prestando serviço para você com a minha empresa, sou eu, Angélica, eu sou a minha empresa. Então, eu tenho que cuidar de fazer uma segurança financeira, eu tenho que saber que eu tenho um caixa, que eu tenho que saber que eu tenho um risco. Se eu quero tirar... Tem direitos e deveres. Vou juntar meu dinheirinho, tenho direitos e deveres, da mesma forma que uma empresa. Então, é uma empresa, o PJ ele é uma empresa dentro de outra empresa. E essa orientação que o PJ tem que ter, ela não vai só no âmbito legal, ela vai no âmbito financeiro, ela vai no âmbito estrutural também, porque eu vou para dentro da sua empresa, eu vou com as minhas ferramentas, vou utilizar as suas ferramentas, então existe todo um contexto para a prestação desse serviço. Tá certo. Doutora Rayane, estamos chegando a encerrar desse nosso bate-papo. Obrigado pela participação da senhora. Que mensagem deixar para quem nos acompanha? Nós que agradecemos a oportunidade. É sempre um prazer estar aqui. Espero voltar mais vezes. E o recado que eu quero deixar, tanto para o empregador, né, primeiro para o empregador, é que ele conheça a realidade dele e se adeque, né, aos empregados, às pessoas que estão ali trabalhando com ele dia a dia, para poder cumprir os regimentos da lei e não ter, né, esses desprazeres futuros e evitar eventuais processos. E para o empregado, que ele também conheça os seus direitos e que possa cobrar, né, daquelas pessoas para poder valer aquilo que é dele por direito. Tá certo. Doutora Angélica, obrigado pela participação. A OAB, a 65ª, tem profissionais que dão suporte caso alguém seja PJ, seja empresa, queira, porventura, um suporte antes mesmo de se aventurar em qualquer contratação, né? Sim, com certeza. A OAB está disponível para dar direcionamento a quem precisar. Nós temos muitos advogados na área trabalhista em patrocínio e também na área civil, que é uma área que pode dar esse suporte aos empresários. E nos colocamos à disposição para evitar o problema. Nós advogados, buscamos, né, e devemos buscar prevenir. O conhecimento leva à prevenção e leva a uma segurança maior. O problema depois ele custa mais caro para todo mundo. Tá certo. E quando vai contratar um advogado, tem que olhar se realmente é um advogado habilitado, né? Habilitado e especializado. Tá certo. Doutora, obrigado. Prazer revê-la. Eu que agradeço, Zé. O prazer é meu. Prazer estar aqui com os ouvintes da Difusora. Hoje, ao vivo com a gente, aqui descomplicando um pouquinho, né, o direito e tratando sobre essa questão de regime. A gente escuta muito falar, né, CLT, PJ, nomes assim diferentes, né, mas como funciona?
funciona, né? Hoje você teve um pouquinho de orientação e informação com profissionais específicas da 65ª Subseção da Ordem dos Advogados do Brasil, a OAB aqui de Patrocínio. Claro, descomplicando o direito aqui no Show da Manhã. Qual é a melhor forma de contratação para empresas e trabalhadores, hein? Tire suas conclusões, vai lá no Facebook e no Instagram, também no YouTube, /Difusora 95. Esse bate-papo tá lá, caso você não tenha tido a oportunidade de acompanhá-lo, a íntegra, aqui no Bom e Velho Radinho. Hoje, ao vivo conosco, a doutora Rayane Gomes Borges e também a doutora Angélica de Oliveira Ferreira, Difusora 95. Próxima terça-feira, esse bate-papo vai descomplicar outra área do direito para você aqui no Show da Manhã, 95,3. Tá ligado? Tá informado? Tá ligado, tá informado. Difusora 95.